Olá, está começando mais um WTN Saúde. Vamos falar sobre o tratamento do aneurisma cerebral. O nosso convidado é o Dr. Eduardo Weinberg, que é neuroradiologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui na WTN para falar sobre os aneurismas cerebrais. O prazer é todo meu. Me conta primeiro, o que é um aneurisma cerebral? O aneurisma cerebral, ele é uma lobulação na parede da artéria. As artérias do cérebro, em alguns casos, cerca de 4% da população, nascem com uma fragilidade nas artérias. A artéria é como um tecido de má qualidade. Certo. E com o tempo, essa lobulação cresce. E o grande risco é romper. Essa doença é uma doença silenciosa, né? Geralmente não dá sinais prévios de que vai ocorrer um evento, né? Qual é a melhor maneira de você se prevenir disso? A melhor maneira de se prevenir é consultando um médico, um neurologista ou um neurocirurgião. Quando há história familiar, quando há hipertensão, algum fator de risco para o desenvolvimento de aneurisma cerebral, se pode fazer atualmente esse diagnóstico. Uma ressonância magnética? Um diagnóstico não invasivo, por ressonância magnética, por tomografia computadorizada. Não é necessário nenhum exame invasivo para se fazer esse diagnóstico. Certo. Habitualmente, como é que se trata o aneurisma cerebral? O aneurisma cerebral, durante anos e anos, foi tratado pela neurocirurgia convencional. Certo. Ou seja, se fazia uma abertura no crânio, uma craniotomia. Certo. O cirurgião dissecava o cérebro e colocava um clipe. Um clipe no colo, que é a junção dele com a artéria. Certo. E aí, de modo que o sangue não entrava mais. Atualmente, se pode fazer esse tratamento sem a abertura do crânio. Por um método minimamente invasivo, que é justamente o que o neuroradiologista faz. Aí entra o neuroradiologista. O tratamento dos aneurismas cerebrais é a grande menina dos olhos do neuroradiologista. Certo. Possibilitou a gente tratar essa doença tão grave sem a abertura do crânio. E óbvio que não precisa ser médico para saber que isso significa uma recuperação muito mais rápida e uma cirurgia muito menos agressiva do que a cirurgia convencional. Sem contar que o acesso do cérebro, né, muitas artérias, muitos vasos do cérebro são difícil acesso, né? Quer dizer, imagina no meio do parênquima cerebral, você com um aneurisma lá, uma artéria basilar, por exemplo, que é bem profunda, para você chegar lá, você muitas vezes lesa parênquima cerebral. Exatamente. Foi nesses casos que foi se desenvolvendo a neuroradiologia intervencionista, a técnica chamada embolização de aneurismas cerebrais. Quer dizer, uma curiosidade que se dá é como você consegue chegar nesses vasos tão profundos? Acredite se quiser, todo o acesso ao cérebro é feito através da perna. É um cateterismo. Como atualmente se faz cateterismo de qualquer órgão do coração e se trata tantos problemas do coração, o cateterismo cerebral também é feito através da artéria femoral. Se coloca um catéter na perna, o catéter vai até o pescoço e daí se estuda toda a circulação cerebral. Certo. Por dentro desse catéter vai um microcatéter. Esse microcatéter tem menos de 1 milímetro de diâmetro. E esse microcatéter vai usar as próprias artérias como vasos sanguíneos, como uma rodovia para chegar ao aneurisma cerebral. Certo. Uma vez que ele chegou dentro do aneurisma, a gente usa um material chamado micromolas. É um material de platina que vai encher o aneurisma. A ideia é encher o aneurisma com essas micromolas. Quer dizer, ele preenche essa falha, né? E preencher ele com um material sólido, metálico, de forma que o sangue nem entre mais dentro do aneurisma. Sei, mas mantendo o fluxo do sangue normal do cérebro. Isso é fundamental. Ou seja, enquanto a cirurgia vai tratar o aneurisma por fora, colocando um clipe por fora do aneurisma, nós vamos tratar ele por dentro. Qual o melhor momento de você fazer esse tipo de cirurgia? Porque muitas vezes você descobre um aneurisma já roto, né? Que é o famoso derrame cerebral. Isso. Qual o melhor momento? Sem dúvida, o melhor momento é antes dele romper. Não tem a menor dúvida. Porque a ruptura do aneurisma cerebral é um quadro muito grave, que o paciente corre risco de vida. Certo. Então,
quase 50% dos pacientes com derrame cerebral, ou seja, o AVC hemorrágico, acabam falecendo, né? As estatísticas mostram que até 50% dos pacientes morrem em 30 dias. É um quadro muito grave. Então, o ideal é se tratar antes dele romper. E atualmente não tem por que esperar. Você tem como fazer esse diagnóstico facilmente. E de uma maneira que não é incômoda o paciente ser. Um simples exame de imagem. Exame de imagem atualmente. Quer dizer, os pacientes que têm história familiar, em que etapa da vida, em que fase da vida você aconselha que alguém faça esse check-up, esse preventivo? Qual é a faixa etária? Se há história familiar, a partir da adolescência deve ser feito. Já deve ser feito um estudo. Se há dois familiares em primeiro grau que têm história de aneurisma cerebral, o exame de escolha, isso já é muito bem estabelecido, é angiorressonância para todos os familiares em primeiro grau. Me conta uma coisa, esse tratamento menos invasivo, com as micromolas, ele é duradouro, ele permanece para sempre? O indivíduo trata e nunca mais precisa se preocupar com isso? Como tudo na vida, há vantagens e desvantagens. Né? O que seria a nossa desvantagem atual é que o nosso método ainda é muito moderno. Atualmente se tem protocolos de seguir o paciente por toda a vida. Certo. Mesmo depois do tratamento? Mesmo depois do tratamento, vai seguir em acompanhamento. Tem que ser feitas ressonâncias anuais. Você pode fazer o acompanhamento por ressonância magnética. Certo. Na maioria absoluta dos casos, o tratamento é definitivo. Existe um percentual de recidiva, ou seja, do aneurisma voltar. Certo. É um tratamento relativamente caro, para não dizer muito caro. Quer dizer, você eventualmente não tem acesso à população, quer dizer, a população em geral, a massa brasileira eventualmente não tem acesso a esse tratamento. O Serviço Público de Saúde disponibiliza esse tratamento já moderno? Atualmente o SUS disponibiliza. Certo. Lá, eu sou do Hospital Universitário, por exemplo, lá nós podemos fazer o tratamento. Qual hospital universitário? Do Fundão, o FRJ. Clementino Fraga Filho. Clementino Fraga Filho. Me conta uma coisa, existe alguma coisa para o futuro que melhore ainda mais esse tipo de tratamento? É assim, atualmente já está se colocando dentro das molas substâncias, medicamentos para aumentar o grau de oclusão, ou seja, para que as molas carreguem medicamento que aumente a sua eficácia para ocluir, ou seja, são medicamentos que aumentam a reação inflamatória e que vão produzir uma cicatriz. Então, são como fossem medicamentos cicatrizantes. Entendi. Então, essa é a ideia, usar a própria mola não só como um material para que se oclua o aneurisma cerebral, mas como ele leve uma substância que facilite esse trabalho. Que seriam, então, as micromolas farmacológicas. São as micromolas bioativas, atualmente chamadas micromolas Matrix. Tem esse nome futurista. Que legal. Bom, então, quer dizer, a mensagem é positiva, né? Quer dizer, o tratamento é minimamente invasivo, os resultados são satisfatórios. São muito satisfatórios, tá? Eu acho que a tendência mundial, tenho certeza, a tendência mundial tem sido migrar de uma cirurgia convencional para uma cirurgia. Isso é inevitável, isso não precisa ser nem médico nem vidente para ver isso, que o futuro é esse, né? Olha, foi um prazer ter você aqui, foi muito legal. Obrigado, Espero ter aqui você outra oportunidade para a gente falar sobre outros assuntos também. Tá ok, muito obrigado, Luiz. WTN Saúde vai ficando por aqui, mas não esqueça dos extras e clique nos links também. Até a próxima.